aconteceu isso com o Arduino, por exemplo, porque o, esses componentes, eles aguentavam até uma certa quantidade de corrente. E ele não fez esse estudo prévio, ele não fez essa modelagem. Então, tipo, ele não preveu esse fenômeno físico da corrente estar passando esse componente e, consequentemente, queimar. Então, digamos assim, se eu ponho 10 volts de tensão e eu tenho uma resistência de 1 ohm, então eu tenho uma corrente de 10 amperes. Então, 10 amperes, dependendo do componente, você vai queimar fácil. Então, você pensaria assim, quanto maior a resistência que eu colocar, eu consigo diminuir a corrente no qual eu preciso para que o circuito funcione. Então, eu colocar uma resistência de 10, de 100 ohms, eu consigo diminuir o suficiente para que o circuito funcione. Então, eu estou prevendo o fenômeno físico da corrente antes de acontecer, né? Então, eu consigo quantificar matematicamente esses valores. Isso é interessante, você não pode chegar... isso faz parte da engenharia, essas informações prévias do assunto é o que nós queremos. Você não vai querer chegar lá e ligar circuito aleatoriamente esperando que funcione, que nada queime. Então, continuando, nós entendemos o que significa matemática, modelo matemático, como é que nós conseguimos ver os fenômenos físicos ao nosso redor. Então, agora vamos para um conceito de referencial. O que é o referencial? O referencial é um corpo ou um local ou um lugar a partir do qual as observações de fenômenos diversos são feitas. Então, tipo assim, nós vimos sempre quando a gente estuda física, tudo depende do referencial, porque o referencial é que nos consegue ver o que acontece no dia a dia. Tipo assim, eu estou dirigindo um carro e o carro está em movimento. Ele está em movimento, eu posso dizer que ele está em movimento. Se eu estou dentro do carro, para mim, ele não está em movimento. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar o referencial. Eu tenho que dizer assim, uma pessoa que está do lado de fora do carro, olhando para mim, está vendo o carro em movimento. Então, essas são informações que a gente precisa perceber antes de fazer qualquer tipo de modelagem. Então, ao mudar o referencial, também há a percepção de fenômenos. Sim, se mudamos o referencial, a percepção dos fenômenos também muda. Também tem esse exemplo do carro, né? Se mostrar uma pessoa também andando num carro, então, se ela estiver na mesma velocidade que eu, talvez o referencial dela diga que o meu carro está parado. Então, você determinar o referencial de algo é o ponto de partida para qualquer tipo de modelagem. Tipo assim, como eu sempre digo, assim, vou dar um exemplo prático também. Você chega assim, você pede uma pessoa ir para a direita, aí a pessoa vai e pensa assim, será que é a minha direita ou a direita daqui a pessoa está me pedindo? Então, eu tenho que dizer o referencial. Essa informação prévia de entendimento do referencial pode fazer uma pessoa ser atropelada, por exemplo, dizer assim, cuidado com o carro aí à sua direita, cuidado aí, eu estou dizendo a ela que o referencial é ela, então, cuidado com o carro à direita, aí a pessoa vai ficar meio confusa para ser atropelada, então, esse é um exemplo prático, né, que possa acontecer. Então, assim, pensando na nossa ótica, então, um drone. Então, nós podemos dizer que o referencial dele, nós podemos colocar um referencial nele. Então, onde é que a gente consegue levar ele para um plano cartesiano, por exemplo? Onde é que eu posso dizer que eu estou me movimentando no eixo X, eu estou subindo no eixo Y? Então, eu levo ele, digo que está no referencial tal, digo todas as informações referenciais dele. Então, assim, uma coisa que eu falo sempre, você vai dizer assim, o referencial, sim, você precisa do entendimento do referencial para saber a sua localização. Sempre quando eu digo aos meninos lá do laboratório,
o primeiro problema de robótica diz assim, para saber onde é que você está. Onde é que você está no mundo? Você diz assim, não, onde é que você está, Davi? No mundo, eu estou aqui no meu quarto. Sim, isso, se eu quiser dar informações de localização, eu estou a 1 metro, 2 metros de uma porta, estou a 1 metro de outra porta. Então, eu tenho que dizer a minha localização no mundo. Então, isso não é uma informação trivial para se saber. Então, você precisa de todo uma modelagem para saber. Você precisa de informações do seu modelo para determinar qual é a localização que você está no espaço. Então, isso vem o conceito de pose. O que é a pose? É a combinação da posição e orientação em um objeto. Então, tipo o drone aqui. Se ele estiver virado para cá, então ele está aqui a X 30 centímetros, Y 30 centímetros, mas ele está a 45 graus, de uma referencial que eu estou colocando. Então, eu estou colocando, estou dizendo qual seria o conceito de pose desse drone. Então, para nós continuarmos aqui, esse café com robótica, nós precisamos entender o que é a modelagem, nós conseguimos entender quais os fenômenos físicos que estão ao nosso redor, e também ter o conceito de localização e orientação. Então, antes de passar para o próximo, queria ver se alguém tem alguma dúvida, eu posso seguir. Então, eu vou seguir aqui. Então, assim, partindo para a modelagem de um drone, então, o que é que a gente deve pensar? Se alguém chegar assim, Davi, toma esse drone, modele esse drone para mim. Então, o que é que eu devo ter? Quais são as variáveis de projeto que eu devo saber para que eu possa modelar esse drone? Então, há algumas considerações que eu consiga fazer. Qual é a estrutura? O que é esse drone? O que é que eu posso dizer dele? Ele tem um centro de massa, ele tem 4 braços, com 4 hélices cada, então ele tem um centro de massa no centro, se os braços tiverem massas iguais. Então, essas são as informações de estrutura que eu preciso saber. Preciso determinar um referencial para poder modelar ele, determinar sistemas de coordenada, determinar a cinemática dinâmica, e com isso tudo, ter os espaços de estado. O que é que eu posso fazer? Quais são as entradas no espaço de estado que eu consigo colocar nesse drone para ele fazer um movimento no tal? Então, é claro que existem várias formas de fazer uma modelagem matemática de uma estrutura, mas aqui eu queria simplificar o máximo possível e trazer essas variáveis de projeto, no caso, vocês queiram fazer uma modelagem futura. Então, vamos para a primeira etapa, né? Então, as considerações e a estrutura que eu tenho aqui. Então, quais seriam as considerações que eu posso fazer com esse drone? É claro que eu não posso dizer assim, eu quero fazer o modelo mais completo que existe desse drone. Eu quero colocar todos os efeitos, caso um vento bata, ou caia um pingo de chuva, bata num pássaro. Então, cada variável que eu estou colocando, eu deixo um modelo maior e mais complexo. E talvez você não tenha uma ferramental matemática, um processamento para que possa gerar o resultado dessa sua equação. Então, tipo, se eu colocar um modelo tão esperto o suficiente, é claro que eu consigo prever a maioria das coisas que possam acontecer no mundo, mas será que eu realmente preciso? Será que inicialmente eu não posso fazer um modelo mais simples para poder, assim, melhorando aos poucos? Então, o ideal seria a gente pensar a forma mais simples possível e aí, depois que funcionar, nós irmos acrescentando as informações. Então, quais seriam as considerações que você coloca nesse drone? Então, eu posso considerar que eu vou voar com ele num ambiente controlado, num ambiente que não vai bater muito vento. Eu posso dizer que ele vai entrar num galpão, não vai bater muito vento, não vai ter tantas interações, não vai chover, não vai ter pingo de água. Então,
algumas considerações que eu posso colocar. Outra consideração, por exemplo, que eu vou ter nessa modelagem é que a tensão que eu coloco nos motores gera uma velocidade constante se eu continuar mantendo essa tensão constante. Então, eu posso dizer que esses problemas todo problema de transformação de tensão em velocidade já foi resolvido. Então, eu posso dizer assim, se eu colocar a mesma tensão nos 4 motores, ele vai gerar uma velocidade no qual vai fazer o drone se movimentar para cima, porque o input está para baixo. Então, são essas considerações que a gente deve pensar. Então, vou fazer essa modelagem pensando que não vou ter nenhuma interação de vento, de nada, e as únicas informações que vai interferir no modelo é o próprio corpo. Então, o próprio corpo vai interagir nele mesmo, nessa modelagem. Então, quais seriam as informações de estrutura que... Um segundo. Quais são as informações de estrutura? Então, esse drone, ele precisa girar 2 pares de motores de forma inversa. Por quê? Porque ele precisa manter o momento de inércia dele. Então, se eu girar todos os motores para uma mesma direção, então, por conservação de energia, vai tender ao drone girar. Então, por isso que eu preciso girar um motor numa direção, outro noutra, casando os inversos. Vocês podem ver aqui na figura que o motor... 2 pares de motor giram na mesma direção e 2 pares de motor giram na outra. Isso para manter o drone fixo. Outras informações é que, por exemplo, se todos os motores estiverem girando, ele faz o movimento para cima, e as combinações do giro desses motores geram os movimentos de yaw, pitch e roll. Então, passando para essa próxima imagem, o que é yaw, pitch e roll? São os movimentos de rotação sobre o eixo de referência que eu estou colocando. Então, a partir do momento que eu fiz todas as considerações, que eu coloquei as informações de estrutura, eu fiz essas 2 variáveis de projeto, eu preciso determinar um referencial. Então, qual seria o referencial que eu poderia passar para esse drone? Eu posso referenciar no próprio drone, dizer que o mundo é referente a ele, mas como ele está em movimento, não é tão interessante, porque se eu colocar um referencial fixo no mundo, eu posso colocar, digamos assim, eu posso dizer assim, para o drone ir. Uma coisa que eu esqueci na parte de projetos, de especificação, é justamente isso. Se eu quiser assim que o drone, se você fala na parte de projetos, se eu quiser que o drone vá, quais são as informações de missão que eu quero fazer? Seria uma das variáveis de projeto que eu queria. Eu quero que o drone vá numa farmácia, por exemplo, pegar um remédio. Então, esse drone, você precisa determinar se o remédio, ele consegue levar o remédio, você precisa saber a trajetória. Então, para você saber a trajetória até o drone, seria interessante você colocar um referencial local. Então, tipo, se eu colocar o referencial na minha casa, então, eu consigo determinar toda a trajetória para ele ir até matematicamente, ir até a farmácia, e depois que ele chegar na farmácia, ele voltar para o ponto inicial dele, o ponto de referencial. Então, seria mais interessante eu dizer que o tanto que ele está se movendo como meu referencial do que ele estivesse andando, não? Porque eu estou me movimentando, chegando perto da farmácia, se eu posso prever que um caminho é mais próximo que o outro com um referencial, não, porque se eu tiver um referencial local, eu consigo determinar a menor distância entre a minha casa e a farmácia, por exemplo. Então, além de determinar os referenciais do drone, eu preciso determinar todas as coordenadas dele, o sistema de coordenadas.
Eu só tomar uma água aqui. Então, o que seria esse sistema de coordenadas? Eu estou dizendo onde é que o drone está no espaço com as informações de referencial que eu tenho. Então, se vocês olharem essa figura aí, o que está em azul seria as informações, o referencial do corpo dele, seria as informações, o sistema de coordenadas dele, do drone. Onde está em verde, seria o FI, seria o sistema inercial, o referencial que eu coloquei no solo, por exemplo. E o que está em vermelho, que seria o FV, seria o sistema de coordenada inercial do veículo. O que seria isso? Eu, a partir do meu referencial, estou passando a referência para o drone. Vou dar o mesmo exemplo da pessoa que vai para a direita ou para a esquerda, né? Então, tipo, eu estou olhando para a pessoa e digo assim, vai para a direita. Então, eu digo assim, vai para a minha direita. Eu estou passando o meu referencial para ele. Então, para você passar esse referencial para o outro, existe todo um cálculo para isso, né? E para você fazer esse cálculo, você precisa primeiro descrever o sistema de coordenada do corpo que nós queremos. Aí está o sistema de coordenada do corpo do drone, o inercial do solo e o que eu estou passando para ele. E eu também tenho os valores de Px, Py, Pz e os ângulos de rotação dele, que seria as informações, as coordenadas do drone, Py, Px, Pz e a informação de ângulo seria as informações de orientação do drone em qualquer ponto no espaço. Então, pronto, eu já determinei o sistema de coordenadas. Então, para terminar o modelo cinemático, eu preciso passar para o drone as informações de movimento. Então, o que é o modelo cinemático? O modelo cinemático descreve o movimento do corpo sem se preocupar com suas causas. Então, eu tô dizendo a ele que se você se movimentar em tal direção, como referencial, eu estou vendo o quê? Então, para você fazer isso, passar o seu referencial, que seria esses x ponto, y ponto, z ponto, para o drone, então precisa de uma matriz de rotação e uma matriz de transformação. Então, eu posso a nível de curiosidade, aqui estão todas as informações. Então, essas são as transformações e as rotações que eu faço na qual eu mudo o referencial do drone. Então, a partir daqui eu consigo determinar, dado um referencial, tanto que o drone está se movimentando no espaço. Então, pronto. Você terminou todas as informações de localização, todo o modelo cinemático do drone, você passa para o modelo dinâmico. O que seria o modelo dinâmico? Seria as forças que estão agindo no drone no meio, no mundo, né? Então, para você descrever isso, qual seria a forma mais fácil de descrevermos as relações de força que está agindo no nosso mundo? A forma mais fácil seria por Newton, né? Porque a modelagem gerada por Newton, ele rege a maioria das leis que nós temos no mundo, no nosso mundo, né? Então, nós conseguimos entender como o drone está se movendo partindo do princípio de Newton. Então, nós podemos pensar assim, a segunda lei de Newton ela estabelece a aceleração adquirida no corpo proporcionalmente às forças que atuam nele. Mas sendo que esse drone, ele tem as informações de força e de rotação, de translação e rotação dele. Então, nós precisamos de uma equação melhor, uma equação melhor. Então, na mecânica clássica, diz que as equações de Newton descrevem a dinâmica de translação e rotação combinada no corpo. Então, a equação aqui abaixo diz que as forças que interagem com o drone e os toques que fazem ele se movimentar dependem da sua massa e aceleração
Então, essa equação abaixo, ela é mais complexa e é com ela que nós vamos seguir. Voltando no ponto, existem várias formas, existem várias formas de fazer um modelo de um dono. Então, essa é uma das formas. Então, onde F é a força total que está atuando no centro de massa, M é a massa, E é a matriz de identidade, A é a aceleração de centro de massa, V é a velocidade de centro de massa, tal é o torque sobre o centro de massa, e Cm é o momento de inércia do centro de massa, e ômega é a velocidade angular do corpo, alfa é a aceleração angular no corpo. A, né? É alfa. Então, tipo assim, eu estou tentando explicar a forma mais simples possível, para ver se vocês conseguem entender o, o princípio, né? Como é que a gente consegue pensar na modelagem dinâmica do básico. Então, é como você estivesse pensando no exemplo que eu estava falando da água. Qual seria a forma mais fácil da gente pensar no modelo que está regindo o nosso mundo, né? Então, por Newton é uma boa alternativa, Newton Euler, porque ele utiliza massas e acelerações. Então, voltando, continuando o nosso modelo dinâmico, nós conseguimos ver um drone como uma série de informações, série de pontos de massas. Então, tipo assim, eu consigo determinar todo esse drone olhando apenas um ponto. Então, se eu somar todos os centros de massa, eu consigo ver em apenas um ponto e gerar uma equação. Então, para que isso aconteça, nós precisamos determinar como é que está a estrutura do drone, como é que ele é montado. Então, ele tem um centro de massa, ele tem uma massa maior no meio, como vocês podem ver aí na imagem, e ele tem uma distância entre cada motor, e cada motor também tem uma massa considerável no drone. Então, se você pegar essa equação, colocar todas as informações que nós temos, geramos essa equação aqui abaixo. Então, essa é a equação dinâmica do modelo. Resolvendo as equações e substituindo as informações, nós conseguimos determinar o modelo dinâmico do drone. Então, eu consigo dizer que, dada uma certa velocidade uma certa velocidade em cada motor, ele gera uma força e assim gera um deslocamento no drone. Então, todas as informações você consegue prever. Então, para que isso? Você pode dizer assim, para que isso, Davi? Para que esse cálculo todinho? Seria justamente para isso. Você consegue prever. Se eu ligar o drone, se eu consigo fazer uma combinação das hélices que ele faça ele andar para frente e ele andar uma certa quantidade de tempo, eu consigo determinar quantos metros ele andaria antes de ele voar. Então, seria uma forma preditiva de descrever os fenômenos físicos. Então, com os modelos matemáticos, com o modelo dinâmico, você consegue determinar o espaço de estado do drone. E o espaço de estado do drone é descrito com x ponto, f de x, g de x, onde x é o vetor de estados, onde o estado seria a informação angular dele, a informação do espaço, e as velocidades linear e angular dele. E U seria o vetor de forças e de torques que estão gerando, que estão agindo no drone. Então, a partir dessas informações do espaço de estado, eu consigo ver o tanto que ele se movimenta. Então, a partir daqui, eu gerei um modelo simplificado dinâmico do drone. E anteriormente, o modelo cinemático. Então, eu estou diminuindo muito os cálculos, falando bem simples, para que vocês tenham só o pensamento, o passo a passo de cada assunto. Antes de começar as informações de controle, alguém quer perguntar alguma coisa, acrescentar ou falar alguma coisa?
Então, vamos continuar aqui. Eu sei que é complicado, é meio chato de falar, e é difícil de falar assim em tão pouco tempo, mas, mas essas são as etapas que você tem que fazer antes de começar a realizar o controle do drone. Então, assim, vamos pensar, vamos começar sobre o controle, né? Então, assim, o drone, ele é subatuado. O que seria dizer subatuado? Você anda com ele no R3, você consegue ter 6 graus de liberdade. Seria frente, trás, lateral, cima, baixo, girar em torno do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Então, eu tenho 6 graus de liberdade. Mas eu tenho só 4 atuadores. Então, cada motor consegue descrever todos esses movimentos. Então, assim, como é que a gente consegue iniciar o pensamento do controle? Então, se cada motor desse girando gera um torque e um impulso, fazendo um movimento do drone. Então, nós conseguimos determinar esse sistema ele é alimentado também com variando a alimentação dos motores. Então, eu consigo variar a alimentação de cada motor e assim aumentando ou diminuindo a velocidade a velocidade de cada hélice. Então, assim, nós, com todas as informações, nós conseguimos determinar, por exemplo, qual seria o torque gerado na direção X desse drone. Então, esse desenho que vocês estão vendo aí seria a imagem desse drone aqui. Então, o que ele está falando aqui, o movimento na direção X, seria o motor 4, vamos imaginar que o motor 4 é esse, girando mais rápido que o motor 2. Então, ele faria um movimento na direção X, e assim, consequentemente, descrevendo o movimento na direção X, né? Poderia ser para frente, para a esquerda, para a direita. Então, essa informação esse deslocamento no eixo X pode ser feito tanto pelo torque como pela velocidade de a velocidade de cada hélice. Então, aqui está a transformação desse movimento com torque com as velocidades. E para você realizar essa transformação, você precisa de uma constante, que seria esse B. Esse B, ele depende da densidade do ar e do raio das... Então, seria uma constante dada a transformação do movimento de girar S para o movimento real do drone. Então, assim, se você for imaginar ele girando em todos os espaços, todos os toques, então, aí está o cálculo que nós precisamos fazer para transformar cada giro de cada S em um movimento. Então, nesse slide aí, eu tenho simplesmente o giro de cada motor, seria motor 1, 2, 3 e 4, descrevendo um movimento um movimento pontual em cada hélice. Então, a partir daí que nós conseguimos começar a imaginar um sistema de controle. Então, qual seria a combinação de giro desses motores para poder gerar um movimento? Então, com essa informação, nós começamos a gente começa a imaginar como seria um controle de movimento desse drone. Então, assim, para simplificar o máximo possível,
Alguém falou? Quer falar alguma coisa? Alguém falou? Então, para simplificar o máximo possível, eu vou passar as etapas de pensamento e gerar em um controle PID, que seria o controle de altitude do drone. Então, qual seria o controle para manter o drone numa certa altura? Então, assim, qual seria o primeiro pensamento do controle? Então, em controle, nós temos uma planta que o que seria a planta? Seria o sistema no que eu quero controlar. Então, essa planta, nós temos os sinais de entrada, seriam os autuadores, e a variável controlada, seria a resposta que vai, a resposta no qual a planta dá a uma entrada que eu coloquei. Então, o que seria? Eu posso controlar eu posso colocar sinais de entrada nessa planta. Eu posso ligar individualmente cada motor aqui desse drone. Isso vai gerar, isso vai gerar uma resposta para mim. Então, tipo, eu liguei só um motor desse drone. Então, ele vai se movimentar, cair, se jogar. Então, vai gerar uma resposta para mim. Então, o que é que a gente quer? A gente quer, a gente quer uma resposta, assim, o que a gente quer basicamente é produzir uma entrada correta que nos leve ao sistema de saída desejado. Então, tipo assim, o que é que eu quero aqui nesse pensamento? Eu quero que eu dê um sistema de entrada nesse drone, um sinal de entrada nesse drone, e faça ele voar e planar. Então, para isso eu preciso atuar e ter e verificar a resposta, a variável controlada, verificar a resposta que o drone nos dá. Então, qual seria essa resposta? Seria a realimentação do sistema, seria o feedback. Então, vamos imaginar no macro, né? Então, eu tenho uma variável de comando, essa variável de comando manda sinais para o atuador, o drone se mexe e há uma resposta. Então, essa resposta eu realimento. Então, a diferença entre a variável de comando que eu coloco e a resposta dá o erro. Então, o que está faltando aí é justamente o controlador. O controlador é que nos faz, é o que nos faz, a partir de uma entrada, de uma variável de comando, fazer a planta se movimentar para onde eu quero, fazer a planta ir para onde eu quiser. Então, a variável de comando seria um ponto de ajuste. E esse ponto de ajuste seria a informação no qual eu estou mandando o drone e o feedback que ele está me dando, se está indo ou não, quando ele está querendo. Então, o que, é que a gente quer? A gente quer que esse erro minimize. E o papel do controle é minimizar esse erro do qual a gente quer. Então, tipo assim, para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo de um controle aqui. Imagina assim, imagina que você está andando no campo de futebol e você quer andar 50 metros, que seria exatamente chegar no meio do campo de futebol. Então, a sua variável de comando seria 50 metros, antes de 50 metros. Então, esse 50 metros vai ser uma entrada para o controlador, esse controlador vai gerar um sinal de entrada na planta, que seria você, e assim essa planta vai dar uma resposta, vai fazer você andar. Então, vamos imaginar três situações no qual eu estou dando um ganho, esse é o princípio eu estou dando um ganho de 0,1 no controlador, seria um ganho proporcional a sua distância que você está indo, um ganho de 0,2 e um ganho de 0,5. Então, digamos assim, se eu estou andando, se você for marcar uma certa quantidade de tempo, digamos assim, você andou 1 minuto,
Então, você vai ter, a partir do momento que você começou a andar, essa seria a nossa variável de comando. Então, a sua resposta seria andar 50 metros. O que é que o controlador quer? O que o controlador quer que você zere? Você chegue no seu ponto final. Então, se você anda mais rápido, você vai chegar lá mais rápido. E se você começar a andar devagar, você talvez nem chegue lá uma certa quantidade de tempo. Se vocês olharem aqui a figura, eu estou minimizando o erro a partir de um ganho dado do controlador com 3 ganhos diferentes. Então, se eu der um ganho de 0,05, eu posso não chegar ao destino numa certa quantidade de tempo que eu queira. Então, se vocês verem aqui o segundo gráfico, a linha verde seria eu andando mais rápido. E como ele é proporcional ao erro, à distância que eu estou indo, então eu começo a andar mais rápido e quando eu vejo que estou chegando lá, eu começo a diminuir. Por quê? Porque eu tenho que ter a minha assertibilidade, eu preciso chegar ao local. Então, se eu diminuir a velocidade, eu não consigo chegar lá. Então, esse conceito também pode ser realizado com o drone. Imagina que eu dei o estímulo inicial para o drone planar e eu quero que ele suba até 50 metros. Então, o controle, ele pega essa informação, o erro aplicado, realimenta o sistema, ele pega esse controle, o feedback dele e tenta fazer ele chegar lá nos 50 metros. Então, vamos imaginar aqui que eu coloco um controle proporcional ao erro. Então, uma certa quantidade de tempo, o controle proporcional, como que eu passei aqui? O controle proporcional ele não seja rápido o suficiente, e talvez ele não, em uma certa quantidade de tempo, ele não consiga chegar lá aos 50 metros, do mesmo jeito que você andando. Então, digamos que eu só tenho essa quantidade de tempo, eu não consigo aumentar mais o controle proporcional, porque quanto maior o erro, maior o tempo que ele consegue chegar lá. Então, a minha solução seria adicionar um outro controlador, seria adicionar um controlador integrador. Se é o controlador integrador, ele produz um sinal de saída proporcional à magnitude de erro. Proporcional não, E ele fornece uma alternativa mais rápida de corrigir o erro. Então, eu consigo, se você olhar aqui o gráfico de distância com o tempo, eu consigo chegar lá mais rápido que apenas um proporcional. Então, se eu quiser melhorar mais ainda, se eu quiser que ele chegue ainda mais rápido, eu poderia adicionar um derivativo. O que é que o derivativo faz? Ele antecipa o erro, ele consegue chegar lá mais rápido do que o outro. Mas sendo que o fato dele chegar mais rápido, ele pode até subir mais, porque você está dando um ganho muito alto. Você tá aumentando muito a velocidade do drone. Então, a combinação do P&D pode nos dar um controle melhor do que apenas o proporcional. Você consegue chegar lá na altura que você quer e assim nos proporcionando um controle de altitude no drone. Então, consigo, se você olhar aqui um gráfico, ele é muito mais rápido, muito melhor do que apenas o proporcional. Ele chegou com a mesma quantidade de tempo. Ele pode ter dado uma oscilação, pode ter dado um overshoot, ter passado um pouco da altura, mas aí isso faz parte da sua variável de controle, certo? Será que é bom o suficiente eu chegar lá
nos 50 metros em menos de 1 minuto e ele chegar e ir para os 55 e baixando até os 50, ou ele demorar 1 hora para chegar nos 50 metros. Então, aí faz dessas informações, aí que dá. Isso que serve para você a combinação dos valores do controle PID é que lhe dá essas informações, que você consegue controlar isso. Então, tipo assim, para eu falar um pouco do controle do drone, então, vou falar um pouco sobre o controle desse drone. Então, esse drone aqui, ele geralmente tem um controle de orientação em cascata com controle de atitude. Então, o que seria isso? Se eu mando um drone ir para, digamos assim, o que seria o controle de orientação e o controle de atitude primeiro? O controle de orientação é ele determinar aonde ele está no espaço. Então, a partir de sensores que estimam o valor dele, pode ter a partir de sensores que estimam a posição dele, eu consigo determinar a orientação. Então, eu quero que o drone suba e fique a 1 metro de altura. Então, esse controlador de orientação fica vendo se ele está realmente a 1 metro de altura. Então, se ele não está, ele age no controle de atitude. O que seria o controle de atitude? Seria a combinação do giro dos motores que faça ele realizar um movimento. Então, se está faltando ele subir mais um pouco, ele gera uma atitude para o drone subir mais um pouco, agindo na planta, e assim tendo um feedback e vendo se ele realmente está indo. Então, por que a combinação desse de orientação com atitude? Porque, além da informação de orientação dele, nós podemos dar uma atitude. Então, eu pego um controle e faço o drone andar um pouco. Então, ele tem uma maior prioridade, o controle de atitude tem uma maior prioridade em atuar na planta, então ele vai até um movimento. Então, quando eu paro de dar tudo nele, ele tenta se orientar onde ele está, mais para frente, e assim, tentando ficar lá, onde eu mandei ele ficar. Então, é basicamente isso. Então, ó, mais uma etapa eu passei. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Então, vou fazer só uma retrospectiva. O que a gente fez? A gente fez um modelo do drone. Eu consigo determinar para onde ele vai. Então, tipo assim, quando a gente pensa nesse controle do drone, o que seria essa planta? Essa planta tanto pode ser o drone real, eu consigo controlar ele, coloco o controlador nele, ele se movimentar, tanto pode ser o meu modelo. Então, qual seria a diferença de colocar um drone real e o meu modelo? O negócio é que eu consigo, com o modelo, prever o que ele poderia fazer. Então, se eu coloco um controle ruim e ponho direto num drone real, o drone pode sair voando e se quebrar. Não quero que isso aconteça, né? Então, o importante de nós cientistas e nós engenheiros é poder prever o que pode acontecer. Então, para prever isso, nós precisamos entender o que funciona, entender os fenômenos físicos que estão ao nosso redor. Só tomar mais um água. Então, assim, eu vou falar um pouco sobre simulação. Então, o que seria a simulação? Seria, eu pegaria esse meu modelo, todo aquele cálculo que eu fiz para determinar um modelo, eu colocaria no mundo simulado. Por que isso? Porque no mundo simulado você consegue testar vários algoritmos de controle, vários tipos de controle, e assim você consegue ver e determinar o que seria melhor para o quê, né? Então, tipo, é claro que seria interessante, nós sempre mexemos com o real, né? Colocar um controle, mas aí você poderia danificar o seu drone, digamos que só tem um. Mas você não quer fazer algo no tentativa e erro. Quanto melhor a sua estimativa, quanto melhor você consegue prever o seu futuro, ver o que o drone pode fazer, melhor você pode fazer. Digamos assim, se eu coloco o exemplo que eu coloquei, se eu falo o exemplo,
do dono indo na farmácia. Eu poderia colocar um controlador qualquer que eu consiga gerar a lei de controle nele, e quando ele está no meio do caminho, ele tem uma situação que eu não previ, aí eu perco o dono. Isso não é interessante. Então, é uma simulação, você consegue prever várias situações no mundo real em um ambiente controlado. Então, o simulador que eu estou utilizando é um simulador da Parro, porque o nome que eu estou utilizando é da Parro. Ele é baseado em Gazebo, e ele utiliza o firmware original do Dome. O que seria esse firmware original? Seria tipo, então tem um Dome, tem um modelo bom o suficiente lá, que todo o firmware que age nesse drone tem lá. Eu posso controlar ele via Bluetooth. E eu vou controlar ele com um joystick que eu tenho aqui. Então eu vou mostrar aqui a tela para vocês. Um minuto. Vocês estão vendo? Vou logo para dar OK. Então, aqui esse drone, nesse ambiente simulado, é exatamente o mesmo drone aqui que eu estou mostrando a vocês. Exatamente esse mesmo drone. Então, nesse drone simulado, ele tem um modelo matemático, ele descreve um modelo dinâmico, que descreve todos os comportamentos físicos dele. E dentro desse drone tem um controle de atitude e um de orientação. Então, eu vou fazer esse drone voar. Está um pouco lento aí, mas eu acabei de fazer esse drone voar. Então, o que é que está agindo aí nele? Ele tá com um controle de orientação. Então, sempre quando ele faz um movimento, ele percebe que tem um erro, ele aciona um controle de atitude e ajusta. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer uma perturbação dele aqui. Ah, não.
Eu consigo fazer, porque eu travei. Mas antes disso, eu quero mostrar a vocês. Então, o que eu estou fazendo aqui é o que o pessoal fala, eu tô acionando um simulador como eu poderia estar acionando o drone real. Então, eu poderia conectar esse controle nesse, nesse drone real, fazer ele voar e assim gerar controle de atitude nele. Então, se vocês puderem ver aqui, se eu fizer um movimento para cima, ele vai subir, para baixo ele desce, para frente ele andaria, né? Direita. Então, o que é isso? Esse drone está interpretando os comandos que eu estou colocando para ele e assim está agindo o controle de atitude dele, fazendo ele se movimentar. Então, então, é justamente isso que eu quero explicar a vocês. Então, aqui tem todo aquele cálculo de modelo. Então, aqui seria o exemplo que eu poderia dar a vocês de ir numa farmácia, pegar um remédio e voltar. Não apenas com controle de aptitude. Eu poderia colocar um controle automático nele, para ele poder ir lá e voltar e assim prever todas as situações, né? Então, vou fazer ele bater aqui para vocês verem. Eu, eu fiz um mundo muito pesado. Aí está um pouco lento. Pronto, ele bateu, caiu, né? Então, isso não é uma coisa que a gente não quer, que a gente queira que aconteça com um drone real, né? Então, todo aquele cálculo, todas aquelas informações combinam nisso, não combinam numa simulação para eu prever eu prever tudo o que está acontecendo. Então, como é que eu posso definir se aquele meu modelo é bom ou não? Se eu passar por real e ele não se comportar, ou intuitivamente, tipo, aquela questão de aquecer uma panela, aquecer água numa panela. Imagine que você fizesse um modelo e fosse simular, aí você esquentaria e a água não ferveria. Então, o seu modelo é ruim. Existem as informações. Você primeiro percebe intuitivamente se o seu controle é bom, se o seu modelo é bom, porque você pode acertar no seu modelo e errar no controle. Você não pode fazer um controle tão bom o suficiente. Então, é isso que diz o tão bom é o seu controle. Então, eu posso melhorar esse meu. O tão bom é o seu modelo. Então, eu posso melhorar. Eu posso colocar para ele perceber um vento, se bater um vento muito forte, ele agir, gerar mais tensão nos motores, fazendo ele gerar mais forte. E você também pode pensar assim, e por que eu ponho o drone no máximo possível? Eu coloco com os valores gigantes, tudo no máximo, para ele correr tudo mais rápido, mas isso vai gastar a bateria dele todinha. Você possa fazer o drone perder sua bateria antes de chegar no seu objetivo, né? Então, tem toda uma série de variáveis que você tem que pensar antes de fazer o seu modelo, de fazer o seu controle. E assim ir ajustando com o tempo, né? Só mostrar mais uma vez, sem o mundo, é melhor de mostrar. Pronto. Aí aqui eu estou acionando o drone, que é um ponto.
Aqui estão algumas referências que eu fiz, que eu utilizei para essa apresentação. Eu tentei fazer de uma forma mais simples. É claro que tem muitas etapas de cálculo que eu pulei aqui, que eu fui direto para os finais. Se você coloca mais variáveis no modelo, você aumenta o seu grau e com isso a sua resolução é diferente. Você precisa de artifícios matemáticos diferentes. Então, eu tentei explicar todos os passos de etapa você, de uma forma mais simples. Espero que vocês todos tenham entendido. E agora é abrir para discussão. Larissa pode falar. Alguém? Então, professor, consegue me ouvir? Oi? Oi, escutei. Sim. O drone, aquela primeira matriz que você mostrou, das equações, ali é uma matriz para um drone na configuração mais, né? Naquele formato lá, né? Porque hoje em dia só se usa mais drones na configuração X. E muda as equações, né, de um para o outro. Isso. E esse último software que você mostrou, é Gazebo, né? Ele é Sim, sim. Sim, ele é gratuito, mas o que eu utilizei, essa simulação, é um simulador da própria Parrot, chamada Sphinx. Ela é baseada no Gazebo. O Gazebo, ele é uma das ferramentas utilizadas pelo Royce de simulação. Você utiliza muito ROS, professor? Sim, sim, ultimamente eu estou só trabalhando com o Royce. Porque, assim, é o que tem, né, hoje em dia. Sim. Já testou o ROS no Windows? Porque ano passado parece que lançaram para o Windows. Mas eu não consegui Eu vi que, fazer nada. eu vi que eles lançaram um Royce adaptado para o Linux for Windows, né? Que é aquele plugin que a gente tem, que é para ter um Linux no Windows. Mas eu não testei não, eu só uso no Windows. Eu estou utilizando no Linux agora. Ubuntu 16.04? Isso, exatamente esse com o Kinect. Porque o que eu estava fazendo estava dando alguns problemas com o Melodic e eu decidi continuar com o Kinect mesmo. Professor, eu baixei o ROS, instalei no Ubuntu 16.04, só que eu ainda não fiz nenhuma simulação. Teria um tutorial aí já em mãos para me passar, para fazer uma simulação? Se eu fosse você, assim que você instala o ROS, você começa, ele dá um link de tutoriais, né? Não sei Sim. se você viu, mas eu posso passar aqui na conversa. Aí você começa mexendo no Turtlebolt, não sei se você ouviu falar, para você entender como funcionam os nós. Depois, se você mexe no Turtlebolt, você tem um tutorial de Gazebo, que é um exemplo bem simples. Ele põe um carrinho num posto de gasolina lá e faz você girar os motores. Mas eu posso passar. Se puder, porque eu não recebi nada não, depois que eu instalei. Na verdade, eu nem mexi ainda, só fiz a instalação mesmo. Certo. Então, Davi, Laércio tinha perguntado aqui se o software é gratuito, né? Então, como tu falou, é open source. E Isso. Rafael Costa perguntou como saber qual a quantidade de variáveis ou quão real deve ser a simulação para que os resultados em ambientes reais sejam os esperados. Como saber sim, a quantidade de variáveis, né? Isso. Tipo assim, você
é claro que você tem que sempre considerar algumas variáveis. Porque, assim, se você trabalhar num ambiente fechado, você não vai ter correntes de vento que vai interferir no movimento do drone. Então, assim, se eu já fiz o controle e ele se comporta em um ambiente fechado, um ambiente controlado, bem, e eu pego esse mesmo controle e passo para o drone real e ele se movimenta bem, e ele faz tudo o que eu queria que ele fizesse, então aí você acrescenta uma variável, você acrescenta o vento, por exemplo. Então, o que seria você acrescentar o vento? Você iria um ambiente, uma quadra, por exemplo. Uma quadra ela é um ambiente fechado, mas sendo que existem algumas correntes de vento. Então você começa a aumentar gradativamente essas suas variáveis para que chegue ao seu objetivo. Digamos assim, se o seu objetivo é fazer um drone andar na UFCG, por exemplo, um drone de mapeamento, que é fazer um mapa da UFCG. Então, quais são as variáveis que pode ter? Assim, você sempre vai pensar assim que você vai soltar o drone num dia ensolarado, um dia com pouco vento, né? Então, a resposta seria assim: a quantidade variável seria bom o suficiente para você. Seria a quantidade de variáveis para o seu objetivo. Você não vai colocar, digamos assim, um drone que consiga, você não vai colocar um controle para ele, e também para ele aguentar grandes rajadas de vento. Você também pode entender assim, a sua limitação. Eu ponho esse drone, é um mini drone, eu ponho ele para aguentar grandes rajadas de vento, mas para ele aguentar uma rajada de vento muito forte, ele vai gastar muita bateria. E como a bateria dele é pequenininha, voos rápidos, então eu posso dizer assim, esse meu drone não serve para isso, eu preciso de um drone mais parrudo. Então, se um drone mais parrudo, você tem que considerar algumas variáveis. Ele pode ser tipo, ele não pode, você imagina um drone muito grande, ele começa a ter uma resistência maior ao vento. Você pode ter uma quantidade de vento que levaria esse drone fora, ele aguentaria. Então, você pode desconsiderar algumas variáveis fazendo o drone andar na USCG, por exemplo, um drone maior. Sim, é esse link, sim, que você mandou aqui sobre o tutorial do Voice. Sim. Pode falar. Se você for descendo, aí tem entendendo tópicos de voz, aí examinando publish, aí mais para baixo tem Voice Launch, aí você já começa a entrar no gazebo. Qual é Voice Launch? Tá no 1.2.3. 1.2.3. Qual a simulação mais simples que eu posso fazer? Achei. A simulação mais simples que eu falo para todo mundo fazer é o Totobot. Porque ali num plano, né? Você tem uma visão geral ali do que está acontecendo. Você passar isso para um plano 3D, você aumenta algumas variáveis, mas você já tem um entendimento de como girar um motor, da causa que dá de você girar o motor. Essa parte do Voice Launch, eu já consigo fazer uma simulação só seguindo esses passos. Uhum. É essa daí que você faz. Eu vou abrir aqui o Voice Launch. Michael também perguntou logo no comecinho se ia mostrar a diferença das equações do drone para a configuração de hélice em X. Sim. Não. A diferença, professor, é o ângulo, né? Que muda para 45 graus e fica raiz de 2 sobre 2. Né? Isso. A diferença é o referencial. Você consegue modelar. Claro que as equações. Eu dei aquele referencial.
Mas aí você consegue, digamos assim, quando eu estou dando uma referência ao drone, se ele tiver de costa para mim, vou dar esse exemplo, né? Eu mudei o meu referencial, eu quero que agora a minha frente seja a frente dele, entendeu? Sim. Entendi. Então, aquela etapa de coordenada, de você ver as referências, você que dá, essa é uma etapa que você decide. Mas a forma de bolo é justamente aquela. Uhum. Eu tava vendo uns vídeos na internet dos pacotes que existem no MATLAB. Já chegou a utilizar eles? São pacotes que Sim, sim. específicos para drone mesmo. Justamente um dos pacotes do MATLAB utiliza esse drone. Então, você consegue mudar o controlador de atitude, você ter umas informações de baixo nível exatamente desse drone. Usar o MATLAB foi uma das iniciativas por ter mexido com esse drone. Né? Entendi. Eu tava vendo também que tem uma ferramenta do MATLAB que você pode colocar o modelo 3D do drone, né? Você pode Isso. modelar, esqueci até agora o nome da coisa. Deixa eu olhar aqui. É porque eu estou no Linux, mas é o toolbox do Aerial Toolbox. Eu esqueci. Mas é uma interface bem pobre, tanto que eu não diria pobre, né? Mas tipo assim, para mim ela é limitada, porque eu preciso distanciar mais de um drone. Então, lá no MATLAB não dava para eu distanciar mais de um, por isso que eu tive que arrumar outras alternativas. É porque para você conseguir esse pacote do MATLAB de drones, você precisa ter uma versão né, que não seja craqueada. Original. Isso. Então, E pagar. Também difícil. tem isso, né? E aqui é open source. Uhum. Ô Davi, boa noite, tudo bem? Boa noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação a utilizar o ROS integrado a, por exemplo, uma controladora de voo, por exemplo, uma NAS ou uma Pixhawker, você já tem feito trabalho com isso? Funciona? O que você acha dessa linha de pesquisa? Utilizar o ROS para modificar o controle de voo. Não, eu poderia, quando eu digo assim, por exemplo, usaria a NASA e, por exemplo, usaria um Raspberry Pi com ROS para deixar ele mais autônomo no sentido de pendurar sensores no Raspberry Pi, nesse sentido. Sim. Tipo, depende de você ver. É como eu estava falando, são as variáveis de projeto. O que é que você quer fazer? Digamos assim, qual seria a sua missão? Diz assim, mudar a controladora de voo. O ROS é uma ferramenta bem poderosa, você consegue simular bastante coisa. Então, se você pensar assim, eu quero controlar vou dar um exemplo de um drone bem especialista, né? Eu quero um drone que vá num lado do mundo no outro, né? Aí, quais seriam as variáveis de controle que eu faria nele? Eu ia ter que usar um GPS. Então, eu ia ter que simular no ROS o GPS. Então, depende do que você queira fazer, é isso que eu digo. Às vezes, a sua solução é bem simples, você consegue fazer num simulador mais simples, você não precisa aprofundar tanto no ROS para fazer, digamos assim, eu quero que o drone ande aqui na minha sala, vá verificar as janelas, por exemplo. Então, eu posso ir num simulador mais simples, eu preciso de menos sensores para isso. Então, vocês assim, o ROS para fazer certas coisas, você tem... O que eu quero fazer? Essa ferramenta me dá a possibilidade de fazer isso? Eu preciso simular essas coisas e assim, você viu que eu coloquei um mundo mais
completo e o meu computador ele começou a achar ruim, começou a travar. Então, às vezes, você especializar muito o seu ambiente, você precisa de um poder computacional maior, né? Então, você tem que entender se isso aí é o suficiente. Você pode quebrar a sua missão em vários pedaços. Então, tipo assim, uma missão que eu quero é chegar na esquina, outra é verificar se tem algum carro e eu poder atravessar uma rua. Então, eu posso quebrar em várias situações, estudar separadamente e ver que se somar todas as situações, dá no seu resultado final ou não. Professor, sobre você ter falado do drone ir numa farmácia, por exemplo, pegar alguma coisa e voltar. Mas existe alguma legislação que impeça a gente fazer isso? Ter uma programação própria para ele andar na rua assim? Alguma legislação do espaço aéreo? Olha, eu não sei. A última vez que eu vi, o Brasil ainda não tinha regularizado isso não, né? Mas tem alguns países que tem você não pode simplesmente soltar um drone na rua e mandar ele sair voando. Você pode ferir uma pessoa, você precisa de uma autorização, né? Não sei se eu ainda não procurei saber se no Brasil regularizou. Eu estava vendo que a NASA estava fazendo algum planejamento de rotas de drones nos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil isso deve ser difícil se a NASA está fazendo isso agora. Tem até um menino no laboratório que, não sei se ele está aí. Ele estava trabalhando numa empresa aí que almejava isso, ao tráfego aéreo aqui em Campinas. Opa, assim, lá, eu sou o menino que Davi falou, e lá na empresa a gente já esbarrou com alguns problemas de legislação. Existe altitude que é necessária, existe altitude que é limitada. Desculpa, eu não entendi, tá falhando. Só um momento, eu vou colocar, acho que o fone de ouvido melhora. Melhorou. Melhorou? Aí, no caso, existem alguns limites impostos pela legislação para o tráfego de drones, só que não existe legislação para os não tripulados, até onde a gente viu. E aí, não os autônomos. E aí, na legislação para o tráfego normal, existem limites superiores e inferiores de altitude que tem que ser respeitados, e alguns limites de velocidade. E acho que é isso. Você também, Davi. Mas, Lucas, não é necessariamente para drone, né? É para... Sim, para veículos aéreos. Veículos aéreos, né? Veículos aéreos. Aqui em São Paulo, a gente, quando vai fazer esse tipo de trabalho, o drone ele tem que ser cadastrado, dependendo do peso dele, e ele tem que ser, que nem o Lucas comentou, ele tem que ser remoto. Então, eu posso mandar ele numa missão, mas eu tenho que, todo tempo, estar com a mão no controle para interromper em qualquer coisa que aconteça. Então, a gente, quando vai fazer um voo, a gente tem que mandar, por exemplo, além de ter o cadastro na ANAC, a gente tem que mandar onde a gente vai fazer a missão para ver se não vai ter uma rota de avião ali por perto, e tem que também informar a altitude e a área pontuada em altitude e longitude de onde ele vai voar também. Pelo menos aqui em São Paulo a gente faz assim. Entendi. Mas o que eu vejo de uma rota de drones, eu vejo uma rota mais baixa, na altura dos prédios, assim, ou acima deles um pouco. Mas de ser tipo, um trânsito meio que aéreo, sabe? Uma cidade 2D. 3D, mas aí, pela legislação, se ele tiver muito fluxo de pessoas, você não pode voar. Pelo menos aqui em São Paulo é assim. E se a ANAC não permitir
e também essa rota, uma praça pública, você quer fazer uma missão ali numa praça pública, e você manda autorização, é pouco provável que eles vão aceitar. Agora, num campo, numa praça, num parque, né, é mais fácil. Entendi. Davi, eu tinha mais uma pergunta. Sobre a questão de controle. Atualmente você usa controladores para, assim, para quais parâmetros? Para controlar quais situações? Tem a altitude que você citou, e aí você usa para uma questão de velocidade dianteira, para uma questão de, por exemplo, frenagem. Quais são os para quais variáveis você está utilizando controladores atualmente? Tipo assim, atualmente eu estou trabalhando com controle de informação. Então, para eu trabalhar com controle de informação, eu tenho que partir do princípio que o controle de orientação e de atitude já está pronto para mim. Então, a formação é você, digamos assim, como líder. O líder está lá mandando os outros drones se movimentar no ar. Então, ele diz assim, vá para um certo ponto. Então, se eu tiver o controle de orientação e de atitude bom o suficiente, ele vai lá e mantém a sua posição. Então, digamos assim, 2 drones fossem levar uma caixa, né? Então, se um fosse o líder, ele diz assim, eu pego do lado esquerdo, você pega do lado direito. Então, eles têm que saber onde é que o dono deve ir. Então, a minha variável de controle é manter a formação. O que é que eu preciso fazer para manter a formação? Navegação de motor. Legal. Ô, Davi, Estênia fez uma pergunta aqui. Qual a estrutura de controle porque você deu um exemplo de um PID para controle de altura, mas no caso para controle das outras variáveis, estás usando o PID MIMO ou aquela matriz que foi mostrada? O que seria? Não. Aquela matriz que foi mostrada, ela é a de transformação, ela que ali é na modelagem. Eu mostrei um PID para altitude como uma forma mais simples, né? Então, o que eu estou utilizando mesmo seria a configuração, orientação e atitude em cascata. Então, a estrutura é essa, ele tem um controle de orientação, onde ele pega, onde ele estima onde ele está, ele tem alguns sensores de tipo barômetro, acelerômetro, que determina que lhe dá o feedback de onde ele realmente está, para manter a sua orientação, e o de atitude, né? Que o de atitude age direto no movimento do drone. Então, está ali a planta, né, Davi? As No equações. simulador? Não, as equações que você mostrou pra gente são a planta. Isso. Tipo, onde tem um modelo seria a planta. Ali é onde eu vou prever o que o drone vai fazer. O controlador que eu mostrei a vocês, o PID, por exemplo, ele age apenas na altitude. Então, se eu colocar apenas o controle, aquele PID no meu drone aqui, ele vai manter a altitude, mas ele vai continuar planando, porque ele não tem um controle de orientação. Digamos que fica em 10 metros, aí ele ficou aqui, mas ele vai ficar se mexendo, né? Então, o controle de orientação, ele tem integrado nele um PID no controle de altitude. De altitude. Ok, obrigado. Né? Eu acho que Micael tem outra pergunta. Você pode fazer, Micael, agora. Certo. Professor, existe alguma possibilidade de você dar algum curso de ROS, algum curso online? É tipo, semana que vem, né? Se eu não me engano, Larissa, vai na outra semana. Vai ter um A gente vai curso. lançar sábado.
vai ter um curso que eu vou dar junto com o Yuri. A gente ficou em dúvida entre seria em ROS ou utilizando o Copelion, que seria o antigo VWeb. Mas a gente chegou à conclusão que vai usar o Copelion. Mas mais para frente a gente tem interesse sim de falar sobre ROS. Eu até mostrei um roteiro para a Larissa, ela se animou bastante. Do ROS, né? Em si. Então, mais para frente, sim, eu tenho vontade, sim, de fazer um mini curso, alguma coisa assim, de uma introdução com ROS, ou um ROS mais avançado, né? Fazer mexer mais a fundo no ROS, né? Bacana, eu me interessaria. Mas esse Propelion que você falou é similar ao ROS? Não, ele se você for pensar assim em termos de simulação, sim, ele é similar, né? Se você for pensar num gazebo, que é o simulador do ROS. Você tem que pensar o ROS como um sistema operacional para para robôs, né? Então, dentro do ROS ele tem um simulador, você pode dentro do ROS você pode fazer um modelo matemático, pode fazer várias coisas. Você consegue embarcar numa REST, como alguém já até falou ali, você consegue fazer várias coisas. Você consegue embarcar em... Nós já temos um café com robótica, onde um cara estava automatizando robôs em linha de montagem e instalando o ROS, embarcando o ROS nele. Pô, legal. Se for anunciar, vocês anunciariam por onde? Mas esse curso do ROS aí, eu quero dar, eu acho interessante. Alguém tentou falar aí, travou. Onde seria divulgado o curso? No Instagram ou em outra plataforma? Instagram, né, Larissa? Instagram, WhatsApp e no e-mail dele. Ela está respondendo. Isso. A gente vai divulgar pelo e-mail, pelo Instagram e pelo grupo do WhatsApp. A divulgação vai ser sábado, aí vocês fiquem atentos. E o curso vai acontecer no próximo final de semana. Podem perguntar. Mas esse curso não seria do ROS, né? É certo que vocês vão divulgar ainda, quebrar meio o mistério, mas é sobre o ROS, o curso? Não, o curso da semana que vem não é sobre o ROS. É sobre outro simulador, mas aí parte do mesmo princípio. Porque assim, quando a gente fizer o curso do ROS, vai ser Python mais ROS, mais Gazebo. O que a gente vai fazer semana que vem é Python mais Copelion. Então, se você for pensar o ROS como uma ferramenta de simulação, ele tem o mesmo princípio. Isso, e sobre esse outro curso, o curso de ROS, a gente está pensando na organização dele ainda, porque tem vários fatores, né? Por ser à distância, a gente pretendia que fosse realmente um curso presencial, mas aí a gente vai analisar as condições para ver se a gente vai ter um retorno das aulas. Se tiver, a gente pretende organizar presencial. Se o retorno às aulas estender mais, aí a gente se organiza para fazer ele online também. E podem ficar à vontade, caso tenham mais perguntas. Tipo assim, como a Larissa falou, é complicado essa história do ROS, porque para a gente fazer esse curso do ROS, todo mundo tem que ter um Linux. Primeiro que, digamos que todo mundo tenha a possibilidade de instalar o Linux aí no seu computador. Então,
eu começaria esse curso do ROS instalando o ROS, ensinando como instalar. Eu faria uma live mostrando a minha tela, instalando passo a passo e todo mundo fazendo em seus computadores. Depois que tivesse todo mundo rodando, aí sim a gente poderia marcar uma próxima data para fazer, né? Porque não adianta você começar um curso de ROS, ou a gente queria tipo um mini curso que não adianta tipo assim ficar jogando slides e você perde o fio da meada. É melhor você, eu fazendo aqui e vocês mexendo nos seus computadores. Seria mais. Seria melhor. Ó, devem perguntaram por que não gravar os vídeos e colocar no YouTube. Tu gravou? Tá aparecendo aqui, tá gravando. A gente está gravando esse café com robótica, assim. Tá. Tipo, tudo é possibilidades. A gente vai analisar ainda direitinho. Tem muita gente interessada realmente em aprender ROS e é um assunto que a gente também tem interesse em estar colocando. Então, a gente vai se organizar direitinho com isso aí para todo mundo ter acesso. Ô, professor, uma possibilidade também seria para você checar o progresso, né? Se os alunos estão fazendo os seus ensinamentos do ROS, seria todo mundo compartilhar a tela no Google Meet e você poderia ver, ensinar e acompanhar ao mesmo tempo se a gente estava fazendo as simulações. Sim, era esse mesmo. Porque, assim, vai gerar algumas dúvidas e depende do computador também, às vezes dá uns erros no ROS. O problema do ROS é você voltar atrás. Eu sempre digo, estava até conversando com um amigo meu ontem, e eu dei uma coisa errada no ROS aqui, eu disse assim, não vou tentar ajeitar não, vou reinstalar aqui. Então, gente, é só... Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Sobre o que Davi apresentou, sobre drones, sobre... Sim, muita gente usa o Dualboot, sim. O meu computador aqui tem Dualboot. O meu também. Então, eu acho que a gente já pode começar a encerrar. Eu queria só dizer algumas coisas. O Café com Robótica, ela é uma atividade que a gente realiza desde o ano passado. Todo mês, é como se fosse uma palestra, e a ideia seria a palestra com um cafezinho. Espero que estejam tomando o cafezinho de vocês aí, nas suas casas. E é muito legal essa proposta do Café com Robótica, porque esse tipo de conversa estimula a gente a ir atrás dessas coisas, a entender um pouco, né, sobre novos assuntos. E no caso de Davi, que ele é doutorando do curso de Engenharia Elétrica, ele é voluntário da RAIS. É muito bom ele poder estar compartilhando esse conhecimento com a gente. Queria parabenizar, né, Davi, pela apresentação dele. Foi muito legal. É muito bom mesmo. Logo no começo a gente já conversou um pouco, ele mostrou o drone. E foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E esse tipo de atividades são atividades, né? Quem vem acompanhando a nossa semana da RAIS, a gente vem fazendo reunião geral, o Café com Robótica, tivemos o lançamento do site também, e teremos também uma palestra semana que vem, e além do lançamento desse curso de Davi, que vai dar Davi e Yuri. E aí, estamos aqui como representantes da RAIS. Queria convidar vocês também a fazerem parte desse grupo com a gente. É um grupo aberto para a participação de todo mundo. E também incentivar o engajamento de vocês como membros. A gente vem divulgando várias vantagens de ser membro e 3E membro RAIS. E boa parte de conteúdos, por exemplo, de pesquisa,
artigos, quem gosta de estar envolvido nessa área, o E3E oferece, né, uma plataforma, que é o E3 Explora, que tem várias oportunidades de estar no meio da pesquisa, tem a parte de network, que é muito boa. Então, é muito bom. Espero que vocês comecem a participar mais das coisas com a gente, que quem tiver interesse de se filiar ao I3E, em ser um membro RAIS, pode falar comigo no privado, mandar um e-mail para a gente. Eu não sei por onde vocês tiveram acesso a esse Café com Robótica, mas eu vou deixar aqui o e-mail da gente, da RAIS, e aí vocês podem estar entrando em contato para qualquer dúvida sobre 3E, sobre RAIS, sobre o trabalho de Davi. Se quiser conversar depois com a gente, pode estar entrando em contato. A gente tem sim o grupo do WhatsApp. Manda uma mensagem para esse e-mail, que eu não sei se tem como mandar o link aqui. Eu não estou conseguindo. E aí a gente encaminha direitinho. Tem mais alguma coisa a dizer? Nada, só para complementar, né? Tipo, além disso, quem tem interesse, né? A gente sempre está dando pequenas missões aí para o pessoal se adaptar, ver se realmente quer, né? Isso. Tipo assim, vocês não vão entrar na RAIS e já mexer com esses modelos, esses. Não, a gente pode dar algo mais simples, né? Depende do quanto você tem tempo. A gente sempre faz uma entrevista antes, né? Eu ajudo os meninos a fazer uma entrevista, terminar alguns projetos. Né? Tem alguns projetos em andamento, quem quiser. Isso. Todas essas informações que tiver interesse, a gente passa direitinho. É muito bom. Eu acredito que quem estou vendo aqui tem muita gente conhecida, muita gente que já faz parte de projetos de Arraiz e tenho certeza que tem bons depoimentos, né, de atividades e bons depoimentos como um voluntário e membro. Arraiz e 3E. Pronto, o Matheus colocou aí o linkzinho do grupo do WhatsApp, vocês podem estar entrando. E outra coisa super legal, que eu vou até deixar aqui, quando lançar o curso, a gente vai... É um curso com vagas limitadas, mas para os membros de 3E, RAIS, o FCG, 60% dessas vagas são dedicadas aos membros RAIS do FCG. Então, é uma das vantagens de você se filiar ao grupo, certo? Você tem mais chances, né, de conseguir vagas, porque a concorrência é grande. Quando sair, tem que ficar bem atento às vagas. E eu queria agradecer a participação de todo mundo que esteve aqui com a gente, que ficou até o finalzinho. Quem tiver mais alguma dúvida pode falar. Davi, quiser falar mais alguma coisa? Não, apenas isso. Mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero vocês nas nossas próximas atividades. Seguir a gente no Instagram. A gente sempre coloca as coisas lá. Temos o LinkedIn também, que estamos abrindo aí. Então, tem sempre novidade em todas as redes sociais da gente. Tá? Muito obrigada. E é isso aí. Tchau, tchau. Boa noite para vocês. Quem puder, fique em casa. E se cuidem.